TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais uma Sociedade de Direito, programa gravado no Instituto Manuel Eduardo Campos, da Faculdade de Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e através do Twitter, @faculdadefgf. No programa de hoje, iremos falar um pouco sobre pessoas que têm dificuldade de tratamentos, que entram na justiça, a justiça, digamos que ela abraça essas pessoas. Vamos falar sobre casos, e para falar sobre isso retrazemos, na verdade, o programa, o senhor João Mota, do Instituto Vida. Senhor João Mota, seja bem-vindo mais uma vez à Sociedade de Direito. Como eu falei no programa, o programa sempre permanece as portas abertas ao senhor, e toda a sua experiência, toda essa jornada. Doutor João, eu queria que antes a gente entrasse mesmo em casos concretos, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre o Instituto novamente, para quem não assistiu o programa passado e para quem realmente esteja acompanhando nosso programa a partir de agora. Primeiramente, é sempre um prazer estar aqui na FGF. Esse assunto que você traz à discussão é um assunto importantíssimo. Eu digo com muita frequência, se o cristão tem como instrumento de fé e prática a Bíblia, o bom cidadão tem que ter como instrumento de fé e prática social a Constituição. E esses direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º, eles são direitos absolutamente que têm que ser cobrados pela sociedade, pelo cidadão individualmente, e graças a Deus a justiça tem sido célere e tem concedido esse direito da maneira que a lei deve ser interpretada socialmente. E isso tem garantido a vida e a dignidade de muita gente. Doutor João, a gente tem visto realmente na mídia, nesses últimos dias, em geral, tanto nas redes sociais como em outros programas de TV, nossos amigos que estão aí, que pessoas estão passando por casos, dificuldades. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas eu queria por etapas. Primeiramente, eu queria que o senhor falasse um pouco, pincelada hoje, como está a saúde no nosso estado do Ceará? Eu sou muito franco em lhe dizer, a saúde não mudou muito. Talvez até exista a possibilidade de daqui a um ano e meio, 2 anos, com a estrutura que o governo do estado e que a prefeitura de Fortaleza estão implementando, talvez ela dê uma melhorada substancial. Agora, eu não sei como é que se pode dizer a uma pessoa que nesse instante está no corredor de um hospital público, está necessitando de um leito de UTI, dizer, olha, fique tranquilo, você está aqui no corredor, você está aqui precisando do leito de UTI, você está sofrendo, mas daqui a 2 anos aqui vai estar uma maravilha. Eu não sei como é que se diz isso. Então, assim, a saúde ela é uma coisa que ela tem que ser resolvida agora. Até porque é emergencial. Emergencial. Hoje, nesse instante, nesse exato momento. Toda vida que você deixa passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 15 dias, 1 ano, neste período tem gente morrendo, tem gente sofrendo. E pense assim, se for o meu pai, se for a minha mãe, se for o meu irmão, se for o meu filho, se for um ente querido, se for um amigo, é suportável? Não, mas se preocupe não, porque daqui a 2 anos isso aqui vai estar uma maravilha. Eu não acho, eu acho que a saúde é prioridade, porque tem a ver com a vida. E sem vida, não tem sociedade de direito, não tem advogado, não tem TV, não tem governo, não tem nada. Então nós temos que preservar a vida acima de qualquer coisa. O senhor está à frente do Instituto Vida. Há 20 anos. 20 anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Instituto em si. O Instituto é uma ONG, é uma organização não governamental, ela nasceu com a ideia de ser um projeto, o nome era Projeto Consciência. Nós andávamos, muito jovem ainda, com 19, 20 anos de idade, a gente andava pelas escolas públicas, pelas associações comunitárias, ministrando palestra, exatamente falando do direito constitucional das pessoas, exatamente dizendo que as pessoas não deveriam cobrar como favor aquilo que é obrigação do Estado, mas infelizmente nós percebemos que não bastava conscientizar. Era necessário que existisse uma ação mais enérgica, mais real, para que essas pessoas realmente pudessem atender.
Se você me perguntar qual é o seu maior sonho, é que o Instituto Vida deixe de existir. Que ninguém precise mais, que a Defensoria Pública seja suficientemente competente no sentido de poder atender a todas as pessoas, que o que nós temos como direitos fundamentais, vida, a saúde, a educação, a habitação, a alimentação e tudo isso, não seja mais necessário se cobrar na justiça, porque já está lá, é cláusula pétrea, é indiscutível, é um bem inalienável, então que não seja mais necessário cobrar na justiça e que o Instituto Vida caia em desuso. Procurar o Instituto para quê? Isso eu já tenho. Então, meu maior sonho é que o Instituto Vida deixe de existir por conta disso, por conta da falta de necessidade dele existir. Infelizmente, não é o que acontece. A cada dia mais, as pessoas estão sendo vilipendiadas nos seus direitos fundamentais. Nós temos aí uma quantidade imensa de pessoas que precisam de tratamento, psiquiátrico, precisam estar internados numa casa de recuperação porque tem problemas, são dependentes químicos e não tem o Estado. E quando eu falo Estado, eu não estou aqui falando de prefeitura, nem de governo do Estado, estou falando do Estado, da estrutura estatal, né? Estou falando do governo. E o governo não tem dado a menor atenção a essas pessoas. O crack está destruindo as famílias. Então, inclusive, nós ingressamos também com ações na Justiça, ação de obrigação de fazer, e daqui a pouco eu quero agradecer a alguns advogados que são os patrocinadores das nossas causas, inclusive um aqui nos acompanhou hoje, o meu amigo Roger Pinheiro, assim, é um voluntário do Instituto Vida, uma pessoa que tem patrocinado essas ações, mas nós ingressamos com essas ações e conseguimos garantir na Justiça que essas pessoas sejam internadas em clínicas públicas, que poucas existem, e na falta das mesmas, encaminhadas para uma clínica particular, onde o Estado vai arcar com toda a despesa até a recuperação desse paciente. Então, assim, é um direito, está na lei, e basta colocar no papel e cobrar, e a Justiça tem concedido. Então a gente sempre vendo que o nome realmente Instituto Vida vai batalhando para uma melhor qualidade de tudo. Melhor qualidade de vida. Antes da gente entrar nos casos em si concretos, eu queria que o senhor pudesse falar alguns casos aqui para a gente, compartilhar tudo o que está acontecendo com a gente. Eu queria saber uma coisa, senhor. O Instituto hoje abraça pessoas daqui ou de várias regiões, chegam até o Instituto procurando? O interior do estado do Ceará chega muita ligação. Como as pessoas dos hospitais já conhecem, os assistentes sociais, alguns médicos, algumas enfermeiras, já conhecem o trabalho do Instituto Vida, então, o que é que acontece? Quando chega uma pessoa, precisa de um leito de UTI, vou lhe dar um exemplo. Chega lá aqui no Frotinha da Parangaba, ali eu chamo de sucursal do inferno. Aquilo ali nunca funcionou que prestasse, nunca. Eu tenho 42 anos de idade, quem está em casa nos ouvindo e já precisou do serviço do Frotinha da Parangaba, sabe que aquilo ali nunca funcionou. Se fechasse não fazia falta, porque não funciona. Eu lastimo com profundidade a incompetência administrativa de quem mal gerencia aquilo ali. Mas, enfim, chega lá, a pessoa já sabe que precisa de um leito de UTI, tem uma enfermeira, tem um assistente social que, morrendo de medo, chega assim por baixo da mesa e diz, liga para esse cidadão aqui que ele resolve o teu problema. Entrega escondido. Daí a pessoa me liga, ó, senhor, porque uma enfermeira aqui me deu o seu telefone, está aqui precisando de um leito de UTI, fazer a cirurgia, não consegue, tirar daqui porque precisa ir para um hospital de maior porte. Daí nós ingressamos aí com a ação de obrigação de fazer e conseguimos, graças a Deus, salvar vidas. E vários são os casos, e é todo dia. Agora mesmo eu cheguei atrasado, nós tínhamos combinado um pouco mais cedo, exatamente porque estava resolvendo um problema de um grupo de pessoas que chegaram do interior, sofreram um acidente e que precisavam de leito de UTI, que nós fomos lá, mas graças a Deus já foi resolvido. Deu para resolver administrativamente, não precisou ingressar na Justiça. O Instituto Vida tem essa qualidade. Quando eu vou lá, o pessoal diz, e aquele encrenqueiro do Instituto Vida, vamos logo resolver aqui, porque ele vai estar na Justiça, mais tarde ele chega aqui com um oficial de Justiça, com um mandato na mão, e vai fazer como. Então vamos ver se a gente consegue logo resolver, daí resolve. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas graças a Deus a gente já consegue resolver com uma certa facilidade. O senhor citou esse caso, que as pessoas chegaram até hoje, um grupo de pessoas. Você pode falar um pouquinho sobre... Posso? Claro, sempre mantendo o sigilo. Até porque foi um acidente de carro que aconteceu, 2 pessoas se feriram, uma gravemente, precisa do leito de UTI, mas foi para o IJF, mas já foi encaminhado. Quando eu saí, estavam fazendo a preparação do leito. Eu já estava indo por fora, mas já estão fazendo a preparação do leito de UTI. O outro não, o outro
foi para um leito clínico, está também passando bem, foi da região do Vale do Jaguaribe. Nesses últimos, digamos assim, entre esses 20 anos, o que o senhor poderia destacar do Instituto, desde a sua criação até hoje? Claro, o senhor está dizendo que tem acompanhado vários processos, então eu já dedico que está funcionando. Mas eu queria que o senhor pudesse falar assim, o que mudou, até na figura do senhor, mas e na sociedade também? Bruno, eu faço o seguinte, eu não consigo mensurar o que nós conseguimos fazer de mais importante, porque eu não consigo ter essa medida. O que é importante? Nós já conseguimos medicamentos para câncer que custa R$15 mil uma ampola. Nós já conseguimos cirurgias fora do estado do Ceará, e aqui talvez tenha tido o caso que mais repercutiu. E o caso que mais repercutiu do Instituto Vida ficou-se mais emblemático, porque uma emissora de televisão nacional fez a cobertura do momento que nós conseguimos a ação, até o instante que a menina fez a cirurgia e o retorno para o Ceará, foi o caso daquelas gêmeas siamesas de Santa Quitéria. Mas nenhuma ação que nós conseguimos resolver em prol do cidadão teve menos importância. Essa que foi menos importante. Não houve essa. Todas elas foram importantes. E quando se fala de vida, quando se fala de coisa, não existe menos importante. Essa é mais importante, menos importante. Não existe isso. Mas existem as que mais repercutiram. Agora, muito recentemente, um mês e pouco atrás, inclusive o Roger foi quem patrocinou a nossa ação, uma professora lá de Juazeiro do Norte tem uma complicação grave, um problema, esse eu posso falar com um pouco mais de abertura, porque foi matéria na emissora de televisão local. Ela tem um problema grave, um problema neurológico grave, e a cirurgia custava R$100 e poucos mil, ela não tinha condições de fazer, professora, você sabe como é que o professor ganha bem, né? Daí, assim, ela não tinha condições de fazer, e nós ingressamos na justiça, o juiz da terceira vara, salvo engano, terceira vara da Fazenda Pública, concedeu a liminar, e graças a Deus ela já fez a cirurgia. Eu realmente não tenho a informação se ela está bem, mas eu já sei que ela já fez a cirurgia. Então, assim, para mim, todos são muito importantes. Não tem nenhum que seja mais importante que o outro. Tem os que repercutem mais, até por conta às vezes a pessoa vai à TV, conta toda essa situação, de a TV mostra a situação, de quando resolve, a TV quer saber quem resolveu, a gente fala, então repercute mais. Mas em grau de importância, todos foram importantes. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse, a gente vai também falar sobre outros casos, mas a gente vai falar no segundo bloco, agora a gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos assim ao segundo bloco da nossa Sociedade de Direito, hoje aqui com o João Mota, Instituto Vida. Doutor João, estamos falando aqui sobre casos, tudo. Agora eu quero entrar na parte mais jurídica. Hoje em dia as pessoas têm um mito, eu vou dizer assim um mito, já antecipando sua resposta, que a justiça é demorada e realmente em algumas áreas se tornam casos que a gente poderia resolver ali, coisas que de um dia para o outro, digamos assim, casos
mas que as pessoas ainda acham que demoram tudo, e em alguns casos que demoram. Nessa parte da justiça em si, que é uma área da saúde, que é algo emergencial, como falamos no primeiro bloco, que é algo que não se pode esperar, nem digo dias, mas tem coisas que não se pode esperar horas, porque uma hora, minutos pode decidir uma vida de uma pessoa ou não. Muitas pessoas não entram na justiça ou não chegam até órgãos, às vezes com esse pensamento arcaico de que, não vou porque não vai dar em nada. Como é que você vê essa situação? Assim, eu vou falar da área específica que eu milito. Logicamente, nós que frequentamos com uma certa assiduidade o fórum, nós sabemos que tem advogado que está ali com neva à flor da pele porque a ação dele está ali há 10 anos, há 8 anos, e ele não consegue fazer com que ela ande. Um dia desse eu estava numa determinada vara lá do fórum, o advogado estava olhando uma ação que ela tinha sido datilografada. Datilografada. Então está lá 15, 20 anos, no mínimo. Eu nem lembro a última vez que eu vi uma máquina de datilografia. Mas, especificamente nessa área que eu atuo, nessa área que nós aqui militamos, a justiça tem sido muito célere, exatamente por conta do que você acabou de dizer. Porque 1 hora, 2 horas, 3 horas aguardando, pode até não representar a morte, pode representar a morte, mas pode representar uma sequela irreparável, um dano irreparável, ou de difícil reparação, como está lá no Código, artigo 273 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz pode adiantar essa liminar por conta desse perigo in mora, do perigo iminente de um dano de difícil reparação ou irreparável. Então, a justiça tem sido absolutamente célere com relação a essas questões. A maioria das ações que nós ingressamos é contra o Estado. Então, assim, são distribuídas para a vara de fazenda pública. E as 9 varas da fazenda pública têm sido unânime na decisão de conceder a liminar, de conceder aquela liminar em favor da vida. E quando é contra algum plano de saúde, que cai numa vara civil, também a decisão tem sido absolutamente célere. Eu tenho 2 questões a falar sobre isso. Uma questão do cumprimento por parte do Estado, né? O procurador do Estado tem a obrigação de recorrer. Ele tem a obrigação. Se ele não fizer, ele vai infringir aí uma norma. Ele recebe do Estado para recorrer em todas as decisões. Ele pode até não concordar com o recurso que ele está fazendo, dizer, isso aqui é um crime, mas ele tem a obrigação profissional de recorrer. Até porque o recurso é obrigatório para o ente público. Recurso é obrigatório. Então, eu não consigo ficar com raiva do procurador, do Estado, porque recorreu. Faz a parte dele. Agora, quais são os recursos que eles têm encaminhado, que têm sido providos? Nenhum. Existe, assim, uma decisão unânime no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que a vida tem que ser preservada. E a vida tem sido preservada. O que não pode acontecer é o Estado não cumprir e recorrer. Ele cumpre e depois recorre. Quando ele não cumpre, são raríssimos os casos, nós temos um caso específico do Instituto, que o Estado ficou postergando, é hoje, é amanhã, é hoje, amanhã, depois da manhã, próxima semana, final de semana, com 8 dias nessa brincadeira, que é uma brincadeira de muito mau gosto, nós informamos ao juiz, inclusive o juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública, nós informamos o juiz o descumprimento da decisão judicial e pedimos a providência. E o juiz corretamente determinou que o oficial de justiça fosse com força policial até a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará ou em qualquer local que o secretário se encontrasse, fizesse a intimação para cumprir a decisão e, caso não fosse cumprido de imediato, ele fosse conduzido até a delegacia para lavrar o flagrante por descumprimento de decisão judicial. O secretário passou o dia escondido, mas no final da tarde assinou o cheque e a criança foi fazer a cirurgia dela. Porque não sou eu que digo, isso é uma dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas a lei tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. E, como eu estava falando, senhor, as pessoas hoje ainda têm essa, digamos assim, pessoas que chegaram até o senhor, antes de chegar lá, tinha ainda essa mentalidade de, não vou, ou só foi realmente porque outra pessoa que disse, ou geralmente as pessoas, por ela mesma, ela já vai sabendo? Na realidade, assim, muita gente que chega para mim, chega com aquele papelzinho do Ministério Público. O termo de... Eu acho aquilo uma brincadeira. É um termo de... Nem lembro. Foi lá, fez uma queixa no Ministério Público. Chegou lá, a doutora Isabel tem uma equipe, a doutora Isabel, que é a promotora de saúde pública, tem uma equipe,
Tem uns rapazes que são estagiários que atendem, colocar termos. É porque meu pai está morrendo, minha mãe está morrendo, precisa de um leito de UTI, ela coloca termos e no outro dia faz um ofício para a secretaria perguntando por que é que está naquela situação. Aí, nisso a pessoa morre. Então muita gente chega com esse termo. Né? Que é que nós imediatamente, serve, até muito bom, eu acho até bom, não acho ruim não, porque serve para mostrar que a pessoa já buscou até o Ministério Público, mas não teve solução. Ou seja, foi a última instância mesmo. Ingressando, que eu acho que o Ministério Público deveria imediatamente ingressar com ação contra o Estado. Não é direito fundamental, não tem que se perguntar por que o Estado não está fazendo. Tem que se fazer o Estado cumprir. É o que diz a Constituição, é o que diz o Código Civil. Então tem que perguntar por que não está fazendo, não. Cumprir. Agora, com relação às pessoas que chegam, as que chegam até o Instituto Vida, elas já vêm assim, rapaz, vai lá que esse pessoal aqui resolve. Vai lá que o pessoal do Instituto Vida resolve. Então, ela já vem sabendo que foi resolvido outro caso em 48 horas, em 24 horas. Então, ela já vem com esse ânimo. Né? É a última fronteira. Graças a Deus, a gente tem resolvido. Então, pelo menos ao longo dos 20 anos, o Instituto Vida já fez uma imagem que as já, pessoas graças podem a Deus, uma boa imagem. Indicadas, não é isso? É o marketing boca a boca. Que é o que mais funciona, digamos o assim. Mais funciona, é verdade. Pessoas que tenham acesso a tudo. O senhor falou sobre um caso das meninas de Santa Quitéria e tudo, ou seja, a gente está vendo também que o Instituto Vida não saiu da região e está em vários interiores. A gente recebe ligação de Juazeiro, Crato, Barbalha, região ali do Cariri, região do Vale do Jaguaribe, região norte. A gente recebe ligação de... As pessoas buscam atendimento, não conseguem. Eu tento dar uma filtrada, certo? Não é porque nós recebemos ligação desde a pessoa que foi. Não é que essa pessoa não tenha direito de ingressar na justiça. É porque a nossa pequena estrutura não permite ingressar em todos os casos. A pessoa foi no posto de saúde lá do município dela tentar receber um captopril, que é um medicamento para pressão. Não tem. Daí ela já ouviu falar que o Instituto Vida resolve. Daí, às vezes eu tento resolver administrativamente, dou uma ligadinha para a prefeitura, explico para a Secretaria de Saúde, olha, que nós somos do Instituto Vida, atuamos nessa área, a pessoa foi aí, não conseguiu captopril, isso é um absurdo, nós vamos ter que ingressar juridicamente. Aquela pressãozinha que é normal e se resolve. Porque não dá para ingressar em todas as ações, só coisas realmente, medicamentos de altíssimo custo, órtese caras, prótese caras, leitos de UTI, cirurgias difíceis, então... Até para também deixar mais emergencial. É uma coisa mais sofisticada. Ao longo desses 20 anos, João, o que o senhor viu tipo assim, de maior dificuldade à frente do Instituto? Digamos assim, não só a qualidade de saúde em si, porque a gente sabe que isso é uma dificuldade ampla, mas maior dificuldade mesmo para o senhor. Foi a justiça, foi o acesso, o contato, mesmo o senhor dizendo que é unanimidade, teve alguma dificuldade sim? No comecinho sim. Mas hoje, graças a Deus, tem um amigo chamado Augusto Coelho. O Augusto Coelho sempre diz o seguinte, não adianta você amaldiçoar o escuro, você tem que acender uma vela. Então, assim, eu tenho esse fundamento comigo. Você acredita que eu não acho nada muito difícil, não. Para mim, graças a Deus, Deus sempre foi muito generoso comigo, com o meu trabalho, com os meus amigos. Então, nós nunca, no comecinho a gente tinha uma certa dificuldade, mas graças a Deus, hoje nós temos aí os nossos advogados. Vai levando, né? Os nossos advogados que estão aí nos ajudando diariamente. E eu queria dizer, já falei aqui do Roger Pinheiro, queria falar, porque são pessoas que dedicam a vida, logicamente, como operadores do direito, eles precisam viver, mas eles são voluntários também. Tem o Roger Pinheiro, que assim, é uma pessoa que tem trabalhado diuturnamente em favor da vida, junto com o Instituto Vida. Tem o doutor Delano Araújo, que é uma pessoa magnífica. Tem o Delean, agora falhou o nome. Vamos lá, Roger. Medeiros, ele falou ali tão baixinho para Delean Medeiros. Está de plateia hoje. Está de plateia hoje. Enfim, nós temos aí um grupo de pessoas, do doutor Anísio Gurgel, filho. Então, nós temos um grupo de pessoas que realmente nos ajudam. E vão sempre atrás, né? Como o senhor mesmo disse que hoje vieram... Pra você ter uma ideia, há 10 anos atrás nós tivemos a ideia de montar um banco de consultas. O que era o banco de consultas? Tanto na área jurídica como na área médica, nós ligávamos para os profissionais dizendo, doutor, você é médico, você é cardiologista. Doutor Jean, o senhor pode me doar uma consulta cardiológica uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez a cada ano? Você me doava, eu estava lá no meu sistema. Chegou uma época que eu tinha 300 consultas no meu sistema das mais variadas áreas. Daí quando alguém chegar e diz assim, é porque eu cheguei aqui e não consegui
não consegui uma consulta com um cardiologista, daí a menina lá do posto disse, rapaz, liga para esse rapaz aqui que talvez ele consiga para você. Daí eu olhava aqui no sistema, não, tem um doutor fulano, doutor Francisco Antônio, cardiologista lá na Sena Madureira, vai lá. E a pessoa ia lá e atendida, era um trabalho voluntário, porque eu acho que voluntariado é muito bom, faz bem a pessoa, faz bem a sociedade, eu acho interessante. Daí dava muito trabalho, não existia recurso, daí eu resolvi focar na minha área, no direito. Daí, eu, graças a Deus, a gente tem conseguido ajudar que bastante. em breve também, estudante de direito, em breve estará aí com a gente. Se Deus quiser. E vamos receber o senhor depois quando chegar na feira. Vou mostrar aqui. Então a gente vai chegando no final do programa, mas eu queria só que o senhor dividisse alguma coisa, experiência maior, que o senhor pode, além das minhas siamesas que o senhor falou, outra coisa que eu queria que o senhor falasse digamos, dar uma chamada para as pessoas, que mostrar que realmente acontece, realmente, digamos assim, uma motivação, né? A gente tenta trazer o senhor aqui para também motivar, para mostrar, não só, a mídia está mostrando vários casos que as pessoas estão conseguindo, mas a gente tenta mostrar também que o leque está aberto, as pessoas podem ter acesso também à justiça, não é só quem está lá, quem está aqui, que às vezes a pessoa pensa assim, que mas ela conseguiu tudo, mas eu não vou conseguir. Jean, eu vou olhar para ali e vou dizer, olhando nos olhos de quem está em casa. As universidades, as faculdades hoje, todas elas têm os seus núcleo de prática jurídica. Então, assim, o direito ele se democratizou muito. Existem os voluntários, existe o Instituto Vida, existe a Defensoria Pública com todas as suas dificuldades, existe a doutora Isabel, que é da promotoria, tem umas dificuldades, mas é um ambiente que pode ser resolvido os problemas. Existem os núcleos de prática jurídica das universidades, então não busque como favor aquilo que é seu direito. Se está dizendo, eu vou procurar o vereador, vou procurar o deputado, vou procurar o meu amigo que trabalha no posto. Não busque como favor aquilo que é seu direito. É seu direito, você tem que cobrar como direito. E outro, faça o que eu disse no começo. Pega a Constituição brasileira e tenha ele como seu instrumento de fé e prática social. Se baseie naquilo ali. O que estiver ali que for seu direito, cobre. E cobre com a dureza que for necessário cobrar. Esse é o meu recado para quem está em casa. Eu acho que as pessoas têm direitos, como têm obrigações. Como o Estado cobra as nossas obrigações com muita dureza, com muito rigor, nós temos que cobrar do Estado as obrigações dele. E fica aí, o senhor falou da Constituição, fica aí também um aviso, um alerta para as pessoas. Hoje a gente está numa era que tudo facilita. A internet está lá para isso, hoje em dia todo mundo tem acesso para procurar saber o que tem direito ou não. Mas se não seja digamos assim, um estudante do direito, da prática de direito, mas as defensorias também estão abertas, os núcleos de prática jurídica, a FGF tem um núcleo de prática jurídica, chega e tenta conversar para saber, né? Inclusive muito competente, viu? Eu vou dar trabalho venha para o núcleo de prática jurídica da FGF, que eu garanto para você que o problema tem solução. Doutor, abro considerações finais. Muitas vezes bem. Jean, agradecer mais uma vez, dizer que eu estou sempre total e integralmente à disposição do seu programa. Você é um profissional muito bom. É um jornalista advogado, é advogado jornalista, o que é que você prefere? Jornalista advogado? Está misturado em Sociedade de Direito. Pronto, perfeitamente. Então, agradecer à FGF, mandar aqui um abraço muito fraternal para a Marina, adoro a Marina. Marina Abifadé é uma pessoa assim, maravilhosa e é uma pessoa que mora no meu coração. Parabenizar todos os professores da FGF, a todos os alunos, meus colegas, são pessoas maravilhosas e estou à disposição. Como é que a gente vai para encontrar o Instituto Vida? Você pode mandar um e-mail para mim, é João Mota, JOAMOTA, João Mota, tudo junto, só um T, 45, numeral 45, @gmail.com. Ou então você pode ligar para o meu celular, é o 85, código de área, 86420241. É ligado 24 horas. Se ele estiver desligado é porque eu estou em alguma reunião, estou em alguma audiência, mas ele é ligado 24 horas. Pode ligar a qualquer horário. E falei e vou repetir, as portas da Sociedade de Direito continuam abertas. Muito obrigado. Assim chegamos ao fim de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa é gravado pela FGF TV e retransmitido também no portal no YouTube, www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.